Gente, bom dia. Eu sempre, quando venho aqui, eu fico muito feliz, porque a sensação que eu tenho quando venho aqui na Betânia é daquele filho que fica longe um tempinho e volta para casa. Então, é, já estou completando agora, na próxima semana, 30 anos que eu deixei Niterói, deixei o Rio de Janeiro. E, então, eu considero como presente de Deus poder retornar a estar com vocês nesse período, exatamente quando se completam 30 anos que eu deixei essa cidade e fui para onde Deus mandou. Enfim, então é sempre uma alegria muito grande poder voltar aqui. O tema que me foi dado é um tema que é bastante interessante, parece que é uma série sobre família, não é isso? E o título que me foi dado foi Tire sua família desta armadilha. 2 pontos. Os perigos que nossas famílias enfrentam no mundo de hoje. Não são poucos, eu acho que esse é o tema, um dos temas principais com os quais a gente deve se dedicar como igreja, dado ao nível, a intensidade e a abrangência das mudanças que a família vem passando no nosso país, o conceito de família. Então, muitos dos nossos livros, daquilo que nós estudamos, nos ajudou a trabalhar numa realidade da qual já não é mais a mesma. Então, nós não podemos dar respostas para perguntas que não são mais feitas. Então, quando a igreja se dedica a trabalhar sobre o tema de família, me parece um acerto muito grande, dado a esse grau de mudança. E eu também acredito bastante de que uma igreja saudável se faz com famílias saudáveis. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. É no lugar da família onde a realidade entre o discurso e a prática se evidenciam. Ali, no contexto da família, onde a gente pode ganhar os nossos filhos ou perder os nossos filhos para a fé. Apesar da nossa maneira bonita de se comportar no templo, no contexto da família, muitas vezes, sem citar a Bíblia, é que os nossos filhos, os nossos netos, esposo e esposa, vão perceber como é que, de fato, a fé funciona. Quando Pedro diz lá, 1 Pedro capítulo 3, que as mulheres em silêncio podem contribuir para a salvação dos seus esposos, são 2 milagres, né? A mulher em silêncio, já é um milagre grande. Pronto, já perdi metade do auditório aqui. Segundo, que sem o uso das palavras se comunica para a fé. Sem o uso das palavras. Então, esse capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, dedicado às relações, começa com essa ênfase para a família, primeiro de falar com a família, depois com a esposa, depois um recado aos esposos também. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente acha que é pelo muito falar que a gente vai mudar a situação. Eu cresci num ambiente de uma família cristã, meu pai é pastor, minha mãe é esposa de pastor, e eu vi, no contexto do meu lar, como essa diferença entre o discurso e a prática pode causar benefícios ou malefícios, né? Essa relação, melhor, entre o discurso e a prática. Uma coisa é a vida no meio dos encontros do povo de Deus, outra coisa é a vida no dia a dia, não é? Então, nós estamos lidando com essa situação. O nosso modelo de família muda, os princípios do Senhor continuam. Então, como é que a gente faz essa jornada? Como é que a gente pode ajudar as famílias que chegam cada vez mais traumatizadas por muitas razões na nossa comunidade? Ou as famílias da nossa comunidade passam por situações não pensadas antes. Então, no contexto da minha igreja local, nós temos trabalhado com a família num contexto interdisciplinar. Os pastores sozinhos, nós não damos conta das coisas que aparecem, dos problemas que aparecem. Desde uma criança que tem dificuldade de aprender a ler, e depois a gente descobre que essa dificuldade é oriunda de uma dificuldade emocional por uma situação familiar complicada, né? Como foi um caso uma vez, chega uma mãe, como vocês sabem, eu trabalho numa igreja japonesa, então chega uma mãe com uma criança de 7 anos e diz, meu filho não aprende a ler.
no contexto de uma família japonesa, uma criança de 7 anos que não aprende a ler, é uma crise enorme. Porque criança com 7 anos japonesa faz derivada integral, está entendendo? São especialistas em Kumon, sabem tudo de matemática. E aí a gente vai descobrindo o que é que faz com que uma criança de 7 anos não consiga aprender a ler. Aí a gente teve que chamar os psicopedagogos da igreja, a equipe pastoral, sentar junto e começar a trabalhar a situação. E aí fomos desfazendo o nó, e o problema por trás era enorme, enorme. Cuja origem do problema não era a criança, era o pai da criança. Então, hoje a gente faz aquele negócio da teologia patoral, né? Igual o pato, né? Assim, por fora d'água, tranquilo. Por baixo d'água, aquele desespero, né? Não é? Então, as pessoas chegam na igreja e falam assim, pastor, a minha família, estou vivendo essa situação. A gente faz assim, por fora. E por dentro, meu Deus, o que é isso, né? Dada a situação. Então, hoje, mais do que nunca, a questão familiar é uma questão interdisciplinar, multidisciplinar, envolve muitas vezes o pastor, a nutricionista, o terapeuta. A gente tem que trabalhar em equipe, o condicionador físico, para poder trabalhar a questão da família pelos vários ângulos, né? Então, existem muitas armadilhas. Eu quero me ocupar de 4 conceituais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Daqui a 2 semanas, vai ter a Maratona do Rio. Vocês sabem que é a prova do meu coração. Então, a Maratona do Rio vai ser a minha 6ª participação nessa prova. E nas 5 vezes que eu participei anteriormente, nunca foi a mesma prova. É o mesmo percurso sempre. A gente sai do Recreio, vai à Praia da Macumba, volta para o Recreio, atravessa toda a Barra, sobe no Juá, São Conrado, desce o Morro do Vidigal, desce o Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, atravessa o túnel, Botafogo, Flamengo e chega. E os anjos, vem, filho amado, né? Porque aí você chega morto lá. Mas a vantagem de correr como cristão é que a gente acredita na ressurreição. Então, né? O que eu quero dizer é que, embora o percurso seja o mesmo e a quilometragem seja a mesma, a prova nunca é igual. Se mudar o clima, por exemplo, muda a forma de correr. E, às vezes, a gente começa com frio, no meio do caminho tem muita chuva, a chuva para, entra muito vento, e aí depois faz frio, ou depois faz um calor danado. Então, quando acontecem as variações muito fortes, quando a gente chega no túnel, lá no Leme, aquele túnel parece o purgatório. Eu sei que a gente não acredita em purgatório, mas é a imagem mais próxima do inferno que eu conheço. Porque está todo mundo no chão, sentindo cãibra, e você entra no túnel, já ouve os gemidos de longe. E quando eu entro no túnel, eu, de propósito, coloco o fone de ouvido, ligo a música, porque eu não aguento ouvir a dor. Porque ali é quilômetro 40, faltam 2 quilômetros. Se eu ouvir que todo mundo, que fica todo mundo deitado no chão, porque está coberto pelo túnel, o psicológico da gente vai lá no chão. Então, eu olho para cima, ponho a música e não sou solidário à dor alheia. Falei, Senhor, recebe em paz esses meninos aqui, porque eu preciso terminar essa prova. E a gente atravessa aquele vale de trevas, que é o túnel ali, aquela escuridão com gemidos do lado, e tenta atravessar. O que eu quero dizer é o seguinte, cada prova é diferente. E a gente tem várias tentações ao longo da prova. Uma tentação, por exemplo, é eu querer correr no ritmo da pessoa do meu lado. Eu não treinei com ele, eu não sou ele, eu não tenho o corpo dele, eu tenho meu próprio ritmo, eu tenho que aprender a correr no meu ritmo. Se eu treinei para correr a 4h40, é a 4h40 que eu vou correr. Não posso correr nem a 3, nem a 5, porque vai me quebrar. Então, embora a vida familiar nós tenhamos princípios comuns e preocupações comuns, todos queremos chegar bem, nós temos que estar atentos como família à nossa dinâmica familiar em cada etapa do processo. As coisas não são iguais. Somos pessoas diferentes, somos dinâmicas diferentes. Então, é importante a gente ter um marco de referência. Eu tenho aqui as recomendações do terapeuta, do meu treinador e da minha nutricionista, Ziel, no quilômetro 5, 2 castanhas. No quilômetro 10, um gel. No quilômetro 15, meio biscoito social, você perde muito sal. No quilômetro 20, mais outra castanha. E aí eu vou.
E quando chegar no 35, faltam 7 quilômetros, toma outro gel, para poder ganhar energia para terminar bem. Então, eu tenho tudo que guardado, eu vou marcando, levo no meu bate-cinto todas as coisas que eu preciso para a viagem, gel, estrogonofe, o que tiver, mas a gente vai tirando para poder terminar a prova. Então, a vida familiar é uma longa trajetória, né? Nós celebramos aqui 40 anos hoje, né? Eu vou completar 30 anos de casado. E cada etapa tem a sua dinâmica. Um dos grandes desafios na vida familiar é a gente congelar, achar que pode ir do quilômetro 1 ao quilômetro 42 da mesma forma. Cada etapa tem seu desafio, cada etapa tem a sua dinâmica. Nós não podemos congelar processos. Temos que viver cada processo inspirado pela visão da meta. É na meta que a gente quer chegar, é o alvo, é a linha de chegada. Então, essa linha de chegada nos inspira, mas nós temos que estar atento ao momento que nós estamos vivendo. Então, como referência, eu vou usar o livro de Eclesiastes, na grande maioria dos textos aqui, porque o livro de Eclesiastes é um grande convite a uma revisão de vida. Assim como na maratona a gente olha para a meta para inspirar a nossa trajetória, quando a gente começa às 6 da manhã, o que a gente pensa são lá na linha da chegada. Esse é o nosso alvo. Todo mundo lá. Eu acho que um grande alvo para a gente considerar em cada etapa da nossa vida familiar é lembrar-nos do que disse o Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, famoso texto: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os maus dias e se aproxime os anos nos quais você dirá, não tenho nele satisfação alguma. Um dos segredos na nossa vida familiar é, em cada etapa dessa vida, lembrar-se do Senhor. Lembrar-se do Senhor. A dinâmica da nossa vida e os ruídos do nosso entorno muitas vezes fazem com que nós nos esqueçamos do Senhor, da sua palavra, ao longo da jornada. E uma coisa fundamental em cada uma das etapas é lembrar-nos do Senhor. É impressionante. Sexta-feira, enquanto eu preparava para vir para cá hoje, a minha esposa fez uma pergunta e eu fiz um comentário. Quando eu olhei para o rosto dela, eu percebi que o comentário que eu fiz não foi muito feliz. E eu percebi que ela perdeu um pouco da alegria devido ao comentário que eu fiz. E eu fiz com toda boa intenção aquele comentário, não fiz com um comentário ferino, não era um contexto de discussão, mas uma frase não caiu muito bem. Eu falei, Senhor, eu estou aqui preparando um tema sobre família e estou percebendo que eu acabei de criar uma crise familiar aqui. Então, eu me aproximei da minha esposa e falei, você sabe que eu vou falar sobre família no domingo? Ela, é? Aquele sabe como é que é, né? Aquele reticências. Eu olho para o rodapé, miserável, pecador, tal. Você põe a tecla SAP, aí você vê lá. Né? Pois é, né? Eu estou percebendo que eu acabei de criar uma ilustração para a minha palestra. Como assim? Eu acho que eu falei alguma coisa que não foi entendida da forma como eu intencionei. Acho que eu criei uma crise aqui, não é verdade? Ela disse, realmente eu não fiquei satisfeita com o que você disse. Falei, e você quer conversar sobre isso agora? Ela me olhou com aquele olhar assim. Eu digo, parece que não. Então, tá bom. Então, vamos ver ao longo do dia qual o melhor momento para conversar sobre isso. Mas aquilo foi me dando uma ansiedade, foi me incomodando. Passou algum tempo, voltei lá onde ela estava, falei, talvez fosse bom a gente conversar sobre isso o quanto antes, porque eu não me sinto bem preparando um tema desse, tendo causado essa situação aqui. E no que depender de mim, as coisas precisam ficar acertadas. Será que a gente pode, então, conversar sobre isso? Para eu ter um pouco mais de liberdade de continuar pensando no que eu estou pensando. Então, ela, na sua misericórdia enorme, disse, ok, vamos conversar sobre isso. O que eu quero dizer é que cada momento da nossa vida, nós precisamos lembrar do nosso Criador e dos princípios que Ele nos deu.
Porque nós não podemos dar por sentado que a decisão tomada aqui vai nos aguentar até lá. Tipo assim, eu vou respirar tudo que eu posso no domingo para poder passar a semana inteirinha sem respirar. Não, eu tenho que respirar todos os dias. Então, um dos problemas que eu tenho visto no casamento é essa dinâmica de achar que, uma vez decisão tomada, eu posso, com base nisso, caminhar de forma congelada toda a minha trajetória, sem me lembrar constantemente do Senhor e das implicações que essa lembrança me traz para o dia que eu estou vivendo, o dia de hoje. Porque nós não vivemos no ontem, nem vivemos no amanhã, nós vivemos só o dia de hoje. Não é? Então, a primeira coisa que eu acho que é um grande desafio para a gente tem a ver com discernir o nosso entorno. Se nós vamos nos lembrar do nosso Criador, a pergunta é: qual é a gramática que vai nutrir as nossas agendas? Qual é a gramática que vai nutrir os nossos sonhos? O nosso entorno, a nossa cultura, nos dá o tempo todo uma gramática, nos dá o tempo todo uma agenda, nos dá o tempo todo valores e princípios de como nós devemos viver a nossa vida. Mas nós, como povo de Deus e povo peregrino, não vivemos baseados na cultura do nosso entorno. Nós temos a palavra de Deus, o nosso Deus, essa aliança com o nosso Deus, que nos faz viver como estrangeiros e forasteiros no mundo no qual nós vivemos. A cultura influencia, mas ela não tem a última palavra na forma como nós vivemos a nossa vida. Então, a primeira coisa importante é discernir, então, quem é que vai definir a gramática dessa dança. Quem é que vai escrever a coreografia da nossa família? Quais são os valores, quais são os princípios, quais são os nortes com os quais nossa família será instruída? A gente morava no Canadá e os nossos filhos, como toda criança, rapidamente se envolvem na cultura do país e do contexto. As crianças aprendem a língua mais rápido, aprendem a cultura mais rápido, faz tudo mais rápido. E eu percebi em casa que uma frase começou a se tornar frequente na nossa casa. Qualquer coisa que acontecia entre eles, eles diziam um para o outro: I don't care, eu nem me importo. E eu ficava ouvindo aquela frase e falei... Um dia eu cheguei e falei: vamos nos reunir aqui. Nessa casa, we care. Nós nos importamos com essa coisa. Que valores são esses do I don't care? De onde vocês estão tirando isso? Ah, mas todos... Oh, pai. Eu falei: pois é, esse é o nosso entorno, essa é a gramática do nosso entorno. Aqui, nós nos importamos muito com o que acontece com cada um e na maneira como nós nos relacionamos. Então, a primeira coisa importante que Eclesiastes nos ajuda é discernir os tempos, discernir a gramática. Então, o livro de Eclesiastes é escrito por um homem desesperado, com a seguinte preocupação: ele não quer morrer antes de aprender a viver. Como diz lá o nosso poeta, é preciso saber viver, não é verdade? O acúmulo de dias não quer dizer vida. Então, como é que a gente aprende a viver? Então, se a gente aprende a viver, a gente aprende a qualificar os dias da nossa existência. Então, a família e um casamento é uma escola permanente. Lutero vai dizer que a melhor escola de santidade é a família. Porque lá não dá para você manter a máscara. Lá você é o que você é. Então, essa postura diante da vida, diante da dinâmica familiar, na qual nós estamos todos os dias aprendendo, ajuda bastante a gente a mudar o nosso conceito. Então, o livro de Eclesiastes é um programa de revisão de vida. Ele faz aquilo que Sócrates sugeriu na Apologia 38, uma vida sem exame é indigna de ser um ser humano. Então, o livro de Eclesiastes se propõe a fazer perguntas difíceis. Perguntas que são importantes para o nosso contexto. Ele começa a avaliar a vida debaixo do sol
e se perguntar: o que é que de fato vale a pena debaixo do sol? E mais na frente ele vai dizer: mas como é que eu vivo debaixo do sol, tendo a consciência de que existe um Deus acima do sol? Então, existe uma forma de viver debaixo do sol, sem considerar a Deus, e uma outra forma de viver debaixo do sol, considerando a Deus. Existe uma forma de viver sem lembrar-se do nosso Criador, e uma outra forma de viver lembrando no nosso Criador todos os dias da nossa vida. Porque os tempos difíceis virão, a gente não precisa buscar o sofrimento, ele vem sozinho. Ele vai nos achar. E aí a forma como nós construímos a nossa vida considerando o Criador vai se evidenciar ou não. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quais são os tempos nos quais nós vivemos? Quais são os valores do nosso entorno? Quais são os parâmetros da nossa cultura que definem o que é bom e o que é mal? Que define o que é desejável e o que não é desejável? Eu construo valores da minha família, eu persigo na minha família uma agenda dada pela cultura ou por aquilo que o nosso Criador nos dá como padrão? Porque nós nos empenhamos diariamente em trabalhar e a construir, a edificar uma vida individual e familiar, sempre obedecendo a alguns valores. Então, Salomão vai dizer que a vida debaixo do sol, sem considerar o Criador, é vaidade. Essa palavra que aparece mais de 36 vezes nesse capítulo. E vaidade em Eclesiastes não tem a ver com uma questão de cuidado da sua própria aparência. Vaidade em Eclesiastes é uma vaidade existencial. Vaidade significa tudo aquilo que não tem valor permanente. É como você levantar de manhã, um dia bem frio, e fazer assim: aí sai aquela fumacinha da sua boca. Essa fumacinha é vaidade. Você não consegue reter. Ele diz: viver debaixo do sol, sem considerar o Criador, é vaidade. É apostar a nossa vida, é construir a nossa vida sobre valores que não têm permanência. É apostar em pista falsa. Então, o velho Salomão vai dizer o seguinte: a nossa vida ocupada e afanada debaixo do sol, por ter, por conseguir, por fazer, quando desconsidera a eternidade, desconsidera o Criador, nos torna uma vida marcada por duas realidades. A nossa vida é cheia de coisas, mas insatisfeitas. Não há limite para ter. A gente quer muito uma coisa, até o dia que consegue. Conseguiu, já perdeu o barato, quer buscar outra coisa. Então, que relação é essa? Nossa vida hoje é cheia de coisas, mas continua insatisfeita. Por que essas coisas não conseguiram preencher o vazio de sentido? Porque essas coisas não podem preencher aquilo que só Deus colocou no coração. Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Então, aquilo que Deus colocou no nosso coração, que só Ele pode satisfazer, qualquer outra coisa que nós coloquemos será um ídolo e não vai produzir isso. Agostinho diz, né? Deus nos fez para Ele e só vamos encontrar prazer nele, satisfação plena nele. As coisas não têm essa capacidade. Você vai buscar um sapato novo, uma bolsa nova, você tem a emoção até o momento que você paga. Pagou, você nem usou ainda, mas já pagou, você diz, vou para uma nova sensação. E você pega o Almighty cartão de crédito, e vai de novo e, pagou. Cheio de coisas insatisfeitas. Uma vez eu fiquei na casa de uma amiga, que há muito tempo que eu não via. Quando eu a encontrei, eu fiquei hospedado num quarto, mas ela teve que pedir um pouco de licença, porque ela teve que tirar as bolsas que ela tinha no quarto para eu poder entrar. E não é retórica. A quantidade de bolsas era tão intensa que não dava para entrar mesmo. Ela ficou meia hora tirando bolsas do quarto para eu poder entrar no quarto.
Eu falei, mas você só tem 2 braços. Pois é, mas com 2 braços é suficiente para comprar tudo isso que você está vendo aqui. Eu falei, é verdade, é uma medusa quase cheia de braços. Parece que aquelas deusas da Índia, né? Cheia de braços para tanta bolsa. Vidas cheias e insatisfeitas. Poder, acumulação e fama não são bons critérios. Então, o livro de Eclesiastes nos fala sobre o sentido da vida. Não no enfoque moralista, do tipo, faça isso, não faça aquilo, mas no enfoque existencial. É bem diferente dos livros dos profetas, que dizem, né? Sim, não, aqui o olhar é outra coisa. E é interessante que o livro de Eclesiastes também nos mostra uma perspectiva de quem chegou lá. Não é o pobre que escreve o livro de Eclesiastes. Ele diz, não houve em Israel homem mais rico do que eu. Então, o enfoque de Eclesiastes é de quem chegou lá. Teve toda a riqueza, todo o poder, todo o conhecimento, tudo que o seu coração desejou não lhe foi negado. E ele descobre que a abundância de coisas também promove uma esterilidade na vida. Que não é a abundância de coisas que dá o sentido. Ele diz que há um tédio resultado da riqueza. E aí, então, ele começa a questionar os paradigmas do seu entorno. Ele diz que há 3 grandes buscas ao longo da história da humanidade. O homem sempre busca poder, riqueza e fama. Reconhecimento, glória. E essas 3 coisas são as 3 grandes agendas que definem a maneira como nós vivemos. São como as locomotivas nas quais nós engatamos os nossos trens e essas coisas acabam puxando a gente. Ele diz, essas 3 coisas não produzem o que o seu coração precisa. Então, ele diz, quando essas 3 coisas são a locomotiva que nos move, o que nós vamos descobrir é que não faz sentido. É como correr atrás do vento. Nós temos, por exemplo, idolatrias modernas que definem a maneira como nós devemos dizer como família, que destroem famílias, que estão vinculadas a essas locomotivas. Por exemplo, essa frase, melhorar a qualidade de vida. Essa frase é uma idolatria, ou pode ser. De que forma? Eu tenho visto muitas famílias que, em função desse compromisso de melhorar a qualidade de vida, destroem a sua própria vida. Destroem as suas relações. Se tornam pessoas enfermas, com relações enfermas, por causa desse ídolo do nosso entorno. Todos devemos melhorar a qualidade de vida. E por qualidade de vida, defina-se poder, glória, fama, riqueza. E as relações vão sendo comprometidas. E aquilo que deveria trazer qualidade para a vida, traz uma qualidade de morte para a vida. Outra idolatria do nossa época. Eu tenho direito adquirido a satisfazer todos os desejos e prazeres do meu coração. Essa frase eu tenho ouvido sistematicamente entre homens de 40 a 50 anos que decidem deixar o casamento. Eu tenho direito de satisfazer todos os meus desejos. É impressionante a ilusão. Mas eu já vivi tempo suficiente para acompanhar alguns 5, 6, 8, 10, 12 anos depois e ouvir dos mesmos a seguinte frase: foi uma ilusão, os meus pecados me perseguem, o que é que eu fiz com a minha vida? Hoje eu estou sozinho, desiludido e sem esperança. São ídolos da nossa cultura.
São valores e princípios do nosso entorno que, quando nós não definirmos bem, nós entramos de cabeça nessa idolatria moderna. Meus sentimentos, meus desejos e minhas necessidades, e esquecemos que essas coisas são reflexo da queda e do meu pecado. Não é por serem minhas que se tornam boas. Então, um desafio para discernir as armadilhas é descobrir quais são as gramáticas, quem desenha a coreografia do meu lar. Quais são as gramáticas, quais são os princípios, quais são os valores que o meu entorno me dá para definir os valores e a forma como eu vivo na família. No que eu estou apostando? Muitas vezes nós vivemos de forma desatenta ao nosso entorno e nós só podemos perceber isso. Por mais que a gente tenha, a vida continua vazia. É impressionante, o capítulo 1, 2 de Eclesiastes vai falar das buscas de Salomão. Ele buscou sabedoria, o homem mais sábio. Diz, não neguei nenhum prazer ao meu coração. Construí palácios, posses, riqueza, poder, tive escravos. Construí, edifiquei, busquei o prazer, busquei o conhecimento. Tudo isso, no entanto, descobri que tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Essas coisas não têm em si valor permanente. É impressionante, você nunca vai ver um teólogo da prosperidade expor a Bíblia em Eclesiastes, porque tudo aquilo que eles apostam, o texto diz, é correr atrás do vento. No final das contas, o prazer não vem nisso. Aí, no capítulo 2 em diante, ele vai dizer o seguinte, que o eixo para a vida tem que mudar. Ele diz que o eixo do nosso entorno debaixo do sol é o eixo do afã. Mas no versículo 24 do capítulo 2, ele diz, mas descobriu que o bom vem da mão de Deus. E existe um outro eixo para a vida que é a gratidão. Você pode construir a sua vida com base no eixo do afã, e você pode construir a sua vida com o eixo da gratidão. Gente, eu vejo isso na corrida direto. Tem pessoas obcecadas com o tempo. Eles querem terminar a prova no tempo mais curto possível. Tem 50, 60 anos, 70 anos e quer correr como alguém que tem 20 anos, 22 anos. Não dá. O que acontece? Coloca mais carga sobre si, mais expectativa sobre si, se lesionam e o tempo de vida útil na corrida deles diminui, porque o corpo não funciona da mesma forma. Parte da sabedoria é você celebrar pelo simples fato de estar participando. Então, as pessoas sempre me perguntam, qual a sua expectativa de tempo para essa prova? Terminar. Antes da ambulância, de preferência. Porque vem a ambulância no final, né? Aliás, tem um grupo de amigos que correm, montaram um grupo, que o prazer deles e o esforço deles é sempre serem os últimos. Chegar antes da ambulância. Então, eles ficam no finalzinho, tentando, sempre quando alguém anda, eles andam atrás, porque eles não querem ser os primeiros. Porque, gente, os últimos são mais celebrados que os primeiros. Claro, quem tem paciência de esperar, é ou não é? É uma coisa impressionante. A resistência, garra, determinação. E é muito bom chegar lá atrás. Eu, por exemplo, sempre começo a corrida lá atrás, no último lugar. Por quê? É melhor ultrapassar do que ser ultrapassado. No motivacional. Então, eu fico lá atrás no final, chutando a pedra. Aí dá a largada, o povo sai. Quando eu vejo que está assim, uns 50 metros na frente, agora eu vou. Aí, ao longo da prova, eu venho... Oi. Entendeu? Ah, maravilha. Agora, se você está lá na frente, correndo feito maluco, daqui a pouco passa um senhorzinho de 70 anos do teu lado. Você diz, eu estou mal. E passa. Os melhores corredores da minha equipe têm 70, 75, 60 e pouco. É impressionante. E vem devagarzinho, e você... E eles te passam. Então, o segredo para o motivacional é sempre começar lá atrás. Lá atrás, aí você vai passando todo mundo, não tem problema. Então, a gente percebe que
O eixo referencial da vida debaixo do sol sem Deus é o afã. Então, nós devemos estar atentos a discernir os tempos. Poder, fama, riqueza, glória, são agendas, valores que nos produzem uma vida de consumismo. Esse é o inferno da classe média, ou não é? O inferno da classe média é não poder consumir, é ou não é? O país faz revolução se a classe média não puder consumir, é ou não é? Tem revolução, gente. Pobre não consome mesmo, mas deixa a classe média sem consumir para você ver se o Ibope não cai e não aparece impeachment e outras coisas mais. Esse é o inferno da classe média. Porque a vida se define pelo consumo. No entanto, as nossas vidas se tornam cheias e insatisfeitas. E a gente descobre, então, que precisamos rever e avaliar nossa qualidade do trabalho, a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho, a maneira como nós nos relacionamos com o ativismo. Nós precisamos fazer uma leitura crítica da sociedade. Nós precisamos perceber se nossas vidas e vidas familiares se tornaram vidas compulsivas, preocupadas, ansiosas, cheias de coisas insatisfeitas. Então, o primeiro perigo é nós conduzirmos a nossa família num contexto no qual nós não estamos atentos aos valores, princípios desse entorno e de como esses valores e princípios desse entorno interferem na nossa agenda e na nossa dinâmica familiar. Temos que definir e perguntar: quem vai definir a gramática dessa família? Quais são os valores e princípios? Quem vai fazer a coreografia da nossa dança? Se vai ser a cultura ou se vai ser o Criador? De que forma eu vou me relacionar com a minha esposa? De que forma eu vou me relacionar com o meu esposo? De que forma eu vou me relacionar com meus filhos? De que forma meus filhos vão se relacionar com seus pais? Quem vai definir isso? O entorno ou o Criador? Isso vai nos levar a uma dimensão de conflito, é óbvio. Porque nós, como cristãos, somos chamados a duas coisas: a imersão e a distinção, não é isso? Nós somos sal e luz. Significa que o sal, quando perde o sabor, para nada serve a não ser pisado pelos homens. Daí muita crítica que se faz à igreja é exatamente isso, é pisar no sal sem sabor. Então nós somos chamados, ao mesmo tempo, a essa inserção na vida da cultura, mas a nossa inserção não é para nos tornarmos semelhantes. Nós estamos inseridos, mas somos distintos. Inseridos, mas sal e luz. Então, não é para se isolar, é para se inserir, mas é para qualificar essa inserção. A gente é chamado a ser inserido, mas distinto, não inserido e semelhante. Então, um dos perigos que eu vejo, eu lido com isso direto no gabinete pastoral, é que muitas crises familiares que eu vejo são crises de roteiro, crises de gramática. Pessoas que alimentaram o seu projeto familiar com base na lógica do entorno, valores do entorno, princípios do entorno, gramática do entorno, a cultura definindo para eles como eles vivem. E aí, quando você coloca os valores de Deus nesse negócio, a coisa choca. E tem sido impressionante acompanhar casais cristãos que não estão conseguindo sobreviver a essa situação. É difícil, muito difícil. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, a primeira coisa importante, uma armadilha, é nós não estarmos conscientes do nosso entorno, da sua gramática, da sua estrutura. E aprender a lembrar do Criador todos os dias da nossa vida. E avaliar os projetos. As crises revelam isso para a gente, né? Quem é que define o que é valor na família? É o mercado? Quem é que define o que é importante? É o critério da acumulação? É o ter para ser? Quem é que define o instrumento de força na família? É o dinheiro? É o poder? Quem é que define glória na família? É o status? Quem é que define a forma como nós vivemos? É como uma máquina de manutenção do sistema? Ou seja, quais são os valores? Quais são as gramáticas? Quais são os temperos que a gente coloca
na nossa dinâmica familiar. Lá fora existem uns, aqui dentro existem outros. Então, pensando nesse primeiro aspecto, nós somos chamados a revisar nossas prioridades e ver no que colocamos a nossa busca de sentido, revisar as nossas vidas, se nós estamos pelo eixo da gratidão ou pelo eixo do afã, revisar as coisas que são importantes para nós, que acabam por nos roubar a vida, é perguntar se nós estamos aprendendo a viver, não somente a existir. Não é? Então, a nossa dinâmica relacional familiar indica que realidade? Não é? Uma segunda coisa que é uma armadilha. Uma vez que nós lembramos do nosso Criador, uma vez que nós aprendemos que o nosso entorno tem a sua própria gramática, e nós somos chamados a atentar para isso e a revisar a gramática, um segundo discernimento que é importante é discernir o tempo, o cronos. Muitas vezes nós nos relacionamos com o tempo achando que nós somos donos do nosso tempo. Uma frase que na boca do cristão é quase uma confissão de culpa, como diz o Hans Birker, não tenho tempo. O que isso expressa? Tempo não é somente dinheiro, como as pessoas dizem. Tempo é vida, gente. A maneira como nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos a nossa vida. Então, nós precisamos ver de que forma a maneira como nós usamos o nosso tempo expressa uma visão de gratidão, de mordomia ou de indevido assenhoramento do tempo. O tempo é dádiva. Deus nos doa o tempo para que a gente viva. E a forma como nós vivemos a nossa vida reflete as nossas prioridades. Não é o que a gente diz ser prioritário, é a forma como a gente vive as 24 horas por dia. Eu tive um mentor que, durante muito tempo, de tempo em tempo, quando me encontrava com ele me fazia o seguinte exercício. Ele pegava o meu planejamento e dizia para mim, agora, Zé, você vai, durante essa semana, marcar a cada 15 minutos o que você está fazendo. E eu passava o dia no caderninho, a cada 15 minutos, marcando o que eu estava fazendo. E, no final do dia, eu me encontrava com ele e ele dizia, vamos ver, quais eram as suas prioridades para esse dia? No início do dia, essas, essas e essas. Vamos ver com que você gastou o seu tempo? Com isso, isso e isso. Então, há um divórcio entre o que você intencionou como prioridade e o que, de fato, fez você gastar o seu tempo. Essas eram as suas prioridades. Ou essas foram as suas prioridades e não aquilo que você disse. Então, a forma como nós usamos o nosso tempo reflete, de fato, quais são os valores com os quais nós vivemos a nossa vida. O que, de fato, é prioritário para a gente. Então, aí nós temos que observar... tem um exercício bíblico muito interessante, é que o que significa viver num contexto, como diz Eclesiastes, para tudo há o seu devido tempo. Como é isso? Se eu digo que não há tempo para fazer as coisas, que eu não tenho tempo para cuidar da saúde, que eu não tenho tempo para ir ao médico, ao dentista, que eu não tenho tempo para fazer isso, aquilo, que eu não tenho tempo para conversar, mas a Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo. Se eu não tenho esse tempo, de que forma eu estou vivendo? Então, na boca de um cristão, a frase não tenho tempo não passa de uma confissão de culpa, porque bem-aventurado aquele que recebe tempo das mãos de Deus. Se nós estamos fazendo com o nosso tempo mais do que nós devemos, nós estamos fazendo mais do que devemos. Para aquilo que Deus nos deu como prioridade, sempre há um tempo. Então, como é isso de viver a vida consciente de que para todas as coisas há um tempo devido. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de paz, tempo de guerra. Para tudo há um tempo. Nós confessamos isso, cremos isso, essa palavra de Deus. Então, como é que eu relaciono a forma como eu vivo
com essa realidade bíblica de que para as coisas que são de fato importantes, para isso sempre há tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer exercício. Até o dia que você for para o médico. E o médico dizia assim, agora você tem que mudar a vida. Porque se não mudar, aí você vai ter que encontrar tempo. Eu tinha um mentor que dizia assim, para as prioridades sempre há tempo. Se você não tem tempo para isso, é porque isso não é prioritário para você. Ah, mas um dia eu vou fazer. Mas você não sabe se vai estar um dia vivo. O tempo que você tem é hoje. Então, o desafio de capítulo 3 é como é que o eixo da gratidão, e não do afã, da gratidão, interfere na maneira como eu estabeleço as minhas prioridades e como eu vivo essas 24 horas do meu dia. Muito das crises familiares é porque os familiares não têm tempo entre si para ser família. É o pai que não tem tempo de conversar com o filho, é o filho que não tem tempo para conversar com o pai, é a esposa que não tem tempo para conversar com o esposo, ou o esposo que não tem tempo para se dedicar à esposa, enfim, não tem tempo, porque a vida, e isso vai destruindo a família. Eu recebo um jovem na minha casa, senta no meu sofá na minha frente e diz, tio, posso sentar aqui um pouquinho para conversar? Pode, claro. Tio, eu posso chorar um minutinho antes de falar com você? Pode. E chora. Chora de sacudir os ombros. Fecha a mão e bate no sofá e diz, tio, por que eu tenho que honrar meu pai? Eu falei, explica um pouco mais para o tio poder entender o que está acontecendo. Lá não me chama de pastor, me chama de tio, né, esse negócio aí. Eu digo, tio, meus pais trabalham muito. Meu pai e minha mãe trabalham demais. Eu passo o dia estudando. Então, eu chego em casa antes deles e eu tomei a decisão de preparar a janta para eles. Um menino de 15 anos de idade, quando ele conversou comigo. E eu preparo a janta para o meu pai, ele chega primeiro que a minha mãe, preparo a janta, coloco na mesa, e eu espero para me sentar com ele à mesa para jantar com ele. Mas o que tem acontecido é que ele pega o prato, vai para a sala, liga a televisão, começa a ver a televisão e come, e fica de lá reclamando da comida que eu fiz. Eu fico na mesa, fiquei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas meu pai é um monstro. Por que eu tenho que honrar o meu pai? Eu falei, deixa eu conversar com seu pai um pouco. Eu fui conversar com o pai. Falei, fulano, quantos adolescentes você conhece na nossa igreja, só na nossa igreja, que tem a preocupação de preparar a janta para os pais? Preparar a mesa para sentar com o pai para comer? Não sei. Falei, rapaz, nenhum. Nem para lavar a louça a gente acha um. Que dirá preparar a janta antes? Quantos deles sentam e preparam a mesa para que o pai chegue e possa jantar com ele? Você conhece algum? Eu nunca tinha ouvido falar nisso até o dia que eu conversei com seu filho. E você senta diante da televisão para ficar reclamando da comida. O que é isso? Eu sou o sacerdote desse lar. Eles têm que me obedecer. Qualquer que seja a minha ordem, eu sou o cabeça e o sacerdote. Eu falei, você está perdendo a sua família. Vai perder um filho de cada vez e vai perder o seu casamento. Você está louco? Isso é coisa que pastor fale? Eu falei, isso é coisa que pastor fale. 2 anos depois, o filho mais velho me liga, tio, estou indo embora da casa. Meu pai, num arrobo de violência, veio e me espancou. E eu fiquei parado, porque eu não ia revidar o meu pai. Se eu batesse nele, eu quebrava ele. Eu fiquei parado, meus irmãos veio e puxaram ele de mim, para que eu não revidasse. Mas eu não posso ficar mais naquela casa. Se Deus é o pai, também não quero mais saber de Deus. Estou indo embora daqui. Foi embora o primeiro filho, foi embora o segundo filho, foi embora o terceiro filho, foi embora a esposa.
Sou o sacerdote dessa casa. Imagina. Ainda bem que era o sacerdote. Imagina se não fosse o sacerdote, como seria esse negócio antes. Sabe o que aconteceu? Quando o pai foi embora, a esposa remoçou, está mais bonita, recobrou a saúde, está feliz, fez concurso público, passou, é professora universitária, comprou sua casa, os filhos voltaram para casa, eles estão felizes, recobraram a saúde. E alguém que não investiu tempo na sua família por outras prioridades, chegava em casa só para dar ordem, 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 ordem. Perdeu o seu lar. A palavra-chave no uso do tempo, nós temos o cronos e temos o kairos, tempo oportuno. O desafio como cristãos é perguntarmos, o tempo que eu estou vivendo é tempo oportuno para quê? O cronos que eu estou vivendo é kairos para o quê? Como vou discernir o meu tempo? Como eu vivo numa realidade na qual não é a cultura que vai me dar o valor de como eu uso o meu tempo. Mas eu vou perguntar, o tempo como dádiva de Deus, graça de Deus, é tempo oportuno para quê? O cronos que eu estou vivendo, o dia 12 de julho de 2015, é tempo oportuno para o quê? O cronos, 12 de julho de 2015, é kairos para o quê? Como eu intenciono e qualifico a vida que eu vivo. Então, a maneira como nós vivemos o nosso tempo revela a nossa fragmentação ou a nossa saúde, o nosso sentido de gratidão pela vida ou o nosso eixo do afã. Discernir o entorno, discernir o nosso tempo. A forma como nós vivemos. O que significa viver no contexto no qual para tudo há o devido tempo? Nós precisamos ressimitizar nosso conceito de tempo. Tempo como oportunidade para investir nas prioridades que nós temos. A forma como eu vivo o meu dia revela que prioridades. Muitas famílias se perdem porque perderam o foco das suas prioridades. Já não é mais o Senhor que dá para a gente as prioridades da vida familiar, mas é o nosso entorno. Já não é mais o Senhor que nos dá o tempo, que define a maneira como nós usamos esse tempo. São outras vozes que definem. Uma outra coisa importante com relação ao tempo, não só o conceito de oportunidade, mas esse conceito de Deus coloca um tempo em todas as coisas. Essa dinâmica de que nós não podemos congelar etapas na nossa vida. Existem tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo para todas as coisas. Quando nós nos congelamos num período, nós não vivemos o outro momento, está entendendo? Então, às vezes, nós queremos congelar a nossa vida naquele momento. Mas a vida não é dada assim. A vida é dada em dinâmicas. A gente ora, batiza o bebê, esse bebê vai crescer, vai para a universidade, vai deixar o lar, vai casar, vai fazer a sua família. E nós precisamos aprender a viver essas etapas da vida. A nossa vida tem etapas. Eu, quando corro a maratona, eu não penso nos 42 direto. Eu sempre corro cada 5. 5, os próximos 5, os próximos 5, os próximos 5, os próximos 5. Eu vou me monitorando a cada 5 quilômetros. Se eu pensar em 42 logo de cara, eu desanimo. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou em casa dormindo uma hora dessa? Mas aí eu corro 5 quilômetros, ok, menos 5. Agora, quais são os próximos 5? Qual o percurso? Ok, mais 5, vamos lá. Então, cada etapa, eu altero o ritmo, agora está mais quente, vou diminuir um pouco o ritmo. Para cada variação, uns 5 graus de variação na temperatura,
interfere em 15% no meu rendimento. Então, eu já sei fazer esses cálculos. Então, opa, subiu a temperatura, vou diminuir o ritmo. Porque se eu acelerar demais aqui, eu não chego no final. Bem, então, não congelar as etapas. A terceira coisa importante, como armadilha, é nós estarmos, já estou mencionando, de não congelar as etapas, esse processo contínuo de crescimento. Depois vocês podem ler com calma Eclesiastes capítulo 11, e vocês vão perceber qual é a dinâmica da maturidade. Ele diz, no capítulo 11, você tem uma grande lição de uma pessoa madura aprende a repartir, aprende a lançar o seu pão sobre as águas, a semente, aprende a lição da sabedoria e aprende a afirmar e dar fronteiras. O capítulo 11 descreve o programa de maturidade da pessoa, do jovem ou do cristão e da família cristã. Reparte. Nós não sabemos o futuro, então, lança a semente. Aprenda com o sofrimento. Reafirme as fronteiras. Uma das coisas que eu tenho visto na crise familiar é que, desculpe, agora eu vou ter que dizer com base na minha experiência pessoal, tá bom? Isso não quer dizer que é uma lei geral, mas com base na minha experiência pessoal como pastor, o que eu tenho visto é que muitos homens deixam de crescer. Eles chegam aos 45 anos, 40, 45 anos, e querem continuar pensando como se tivesse 17, 18, 19 anos. Os filhos amadurecem, a esposa amadurece, precisa de um companheiro idôneo, os filhos precisam de uma parceria, uma referência idônea, mas os homens estabilizam ali. E quando estabilizam, faz uma estagnação, não crescem mais, apelam para o poder como foco de referência. Eu sou o pai, eu sou o sacerdote, eu sou o cabeça do lar. Vocês têm que me ouvir, têm que me ouvir e têm que me ouvir. E por quê? Porque tem que me ouvir. Essa casa é uma teocracia. Muito prazer, meu nome é Theo. Não, brincadeira, Theo. Está entendendo? E aí a esposa diz assim, agora eu sou viúva de um esposo vivo. E os filhos dizem assim, meu pai já não pode ser mais referência para mim. Eu já ouço meu pai e digo assim, essa cultura patriarcal, machista, corrói esse desejo de crescimento contínuo que os homens devem ter. Pelo menos na minha experiência e como pastor, um dos motivos principais que eu tenho visto da crise familiar é a estagnação do processo de amadurecimento dos homens. Entre 45 e 50 anos. E aí, quando eles não conseguem mais ser uma influência positiva, apelam para o poder. Quarta e última armadilha tem a ver com a referência final. Uma vez um amigo perguntou, Ziel, qual é o sentido da vida? Ele é maratonista, corre comigo. Como a gente tinha 42 quilômetros para correr juntos, e a gente corre conversando, para saber se estamos bem, né, o tempo todo. Eu falei, Zé, o que a gente está fazendo aqui no quilômetro 10, cara? Estamos correndo. Zé, ainda faltam 32. Pois é. E por que você continua correndo? Porque eu quero chegar lá na meta. É o meu alvo, exatamente. Sem uma referência, sem um alvo, a gente não encontra sentido para a trajetória. A gente precisa ter um alvo. O nosso alvo, e aqui não vou usar Eclesiastes, mas fazendo uma relação entre lembra do teu Criador, o Criador, eu vou usar aqui Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, como referência para a gente, é importante para o nosso projeto de família. E vou concluir com uma seguinte exercício para vocês.
No Sermão do Monte, o centro dele está o Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é a oração que contém toda a vida cristã ali. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos o nosso pão, pedimos pelas nossas dívidas e para enfrentar a tentação. Mas esse nosso é precedido pelo teu, pelo tua. O que dá um marco de referência para o nosso pão, as dívidas e a tentação é o teu nome, o teu reino e a tua vontade. São essas três coisas relacionadas a um outro pronome, teu, tua, que dá um marco de referência para que a gente peça o nosso. Então, o reino de Deus é a nossa referência máxima. Toda a comunidade humana necessita de memória para ter identidade e de esperança para ter o sentido. A família, nós temos nossa identidade não somente por causa da nossa origem étnica ou nosso sobrenome, mas no nosso caso nós somos filhos de Abraão. E a palavra do Deus de Abraão tem um peso importante para a gente. Ele está no início e ele está no fim, o seu reino. E o seu reino, o teu nome, a tua glória, a tua vontade, é um marco de referência para a maneira como eu vivo o meu pão, o nosso pão. E lidamos com a nossa tentação e com as nossas dívidas, com perdão, basicamente. Então, 4 coisas que nós precisamos discernir conceitualmente, que são armadilhas para a família no dia de hoje. Primeira, discernir o nosso entorno. Quais são as agendas, quais são os princípios, quais são os valores que definem a gramática, que definem a coreografia que nossas famílias dançam. Segundo, discernir o tempo. O meu estilo de vida, as minhas prioridades revelam o quê? Terceiro, qualificar o processo. O desafio contínuo da maturidade. Nós não podemos estancar, nós não podemos deixar de crescer, congelar períodos da nossa vida. Nós somos constantemente, até o dia de encontrar com o Senhor, nesse processo de amadurecimento. Quarta armadilha, perder de referência a meta. Lembrar do Criador no início e lembrar do Criador no fim. Ele é a nossa origem e o seu reino é o nosso destino. É o teu nome, a tua vontade e o teu reino a marca de referência para que nós apresentemos o nosso pão, as nossas dívidas e aprendamos a lidar com a tentação. Que Deus proteja essa longa jornada, ou essa curta jornada que o Senhor nos dê como família. Nós não sabemos quanto tempo será, isso só o Senhor sabe. Mas que nessa jornada a gente não caia na tentação de permitir que essas armadilhas do nosso entorno, essas armadilhas do nosso tempo, definam os valores daquilo que é mais importante para a gente. Porque a gente sabe, né? Não existe melhor lugar para voltar no final do dia do que para casa. Que é lá que a gente é feliz, que é lá que a gente é triste de verdade. É lá que os sorrisos fazem mais sentido. É lá que o silêncio dói mais. É lá que a alegria nos encanta cada vez mais. Que Deus abençoe nossas famílias.